Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast do Neurodiverso. Meu nome é William Marins, sou esposo da Bárbara, pai do Igor e do Luan, padrasto do Davi, e estou aqui com a minha amiga já de infância, cara, que a gente não se via já faz um bom tempo, né? Doutora Rayane, ela é advogada, ela levou a pai para Guapimirim, ou seja, ela não é pouca coisa não, irmão, a bichinha é danada. E eu trouxe ela aqui justamente para a gente poder conhecer um pouco da história dela, né, que eu tenho certeza que vai inspirar muitos pais, e saber também da parte profissional. Como ela é advogada, a gente sabe que a gente tem várias dúvidas, né, sobre direito do autista, o que é direito, o que não é, o que está sendo estudado, enfim. Hoje a gente vai esclarecer tudo isso com a doutora Rayane. Tudo bom, William? Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Muito grata pelo convite e vamos lá, vamos para as perguntas. Eu sou um pouco envergonhada, não fica consigo... tranquilo, fica só um bate-papo. Tenho dificuldade de olhar para a câmera. Tranquilo, fica só um bate-papo. Então, esquece a câmera, finge que não tem nada aqui. Tem bastante... Como a gente estava fazendo agora, conversando pra caramba. Né, que, assim, eu até me observo nisso. Eu falo pelos cotovelos, se parar do meu lado, não consigo parar de falar. Aí ligou a câmera, eu começo a piscar, não consigo olhar para a câmera. Dá o rec e já era. Já era. Há muita gente assim, tranquilo. Fica, relaxa, é só uma conversa. Mas assim, normalmente eu começo pelo começo, né? Conta um pouco da sua história. Por que você... eu sei, muita gente já sabe, mas muita gente está conhecendo você agora. O porquê você está nessa luta aí do autismo? Eu falo que existem dois tipos de pessoas que entram para o mundo do autismo. As que entram pelo amor e as que entram pela dor, né? Eu entrei pela dor. Meu filho foi diagnosticado com autismo, ele tinha 4 anos e 11 meses. E quando eu peguei o diagnóstico dele, eu descobri a precariedade do tratamento para autista a nível mundial. E não é a nível municipal, a nível Brasil, estadual ou a nível Brasil, é a nível mundial. E eu comecei a entrar em choque. Porque, assim, eu já era advogada. Na época, eu era presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB da minha cidade, né, de Guapimirim. A OAB é Magé Guapi. E quando eu peguei o diagnóstico, eu fui atrás de terapias, né, que o médico te entrega o laudo. Graças a Deus, o médico é muito bom. Ele te entrega o laudo e fala, então, o seu filho é autista, realmente. Eu já fui sabendo que ele era, tá? Porque começaram a aparecer as características dele, ele tinha mais ou menos uns 3 anos e pouquinho. Eu questionava, as pessoas diziam que eu estava vendo pele em ovo, que cada criança tem seu tempo, todas aquelas frases clichês que a gente, que é pai de autista, está acostumado. Não, agora tudo é autismo, agora virou moda. Cada criança tem seu tempo. E quando ele era menorzinho, eu via pouquíssimas características, mas via algumas. Na escola, na creche principalmente, eu achava ele muito introspectivo. Ele sempre foi introspectivo, sempre teve dificuldade de socializar com os pares dele, da mesma idade. E eu sempre perguntava muito para as professoras, para as auxiliares da creche, como é que ele era na sala. Ele é ótimo. Ele era ótimo. Ele não falava na sala com outras crianças. Era ótimo ele para elas, não né? Não fazia besteira. Era ótimo para elas, exatamente. Porque para ele mesmo, ele não era ótimo. Ele era aquela criança que chegava na creche, ia para o fundo da sala, sentava lá. Leonardo quer comer? Come. Leonardo quer beber? Bebe. Leonardo, vem aqui? Vem. Ele era um robozinho, né? E aí, quando entrou na pandemia, que ele ficou em casa, e aí a gente começou a ver o desaflorar do autismo verdadeiramente. E ele voltou, acabou a pandemia, né? Na verdade, começou a acabar a pandemia. Me ficou meio estranho começar a acabar, né? Mas no finalzinho da pandemia, quando voltou às aulas, eu mudei ele de escola. E aí, a professora começou a me sinalizar, a nova professora. E eu não sei o nome dessa professora, eu confesso para você que eu tenho muita dificuldade de guardar nomes agora, né? Depois de velha, TDAH, eu comecei ter dificuldade de guardar nomes. Mas ela foi uma pessoa muito importante no diagnóstico. Por quê? Ele trocou de escola e a professora... Ele chorava muito para entrar.
porque ele tinha um objeto de apego dele. Até então, você é mãe, você acha que só é um objeto que ele ama muito. Ele tem hiperfoco em Thomas o Trem. E ele sempre andava com o Thomas o Trem dele para cima e para baixo. Toda vez que ele já entrava na escola, a professora guardava o Thomas o Trem dele. E acabou para ele. Crise. Tirou. Ele não entrava em crise, mas ele entrava no casulo dele. Ele sentava ali, não levantava, não comia, não interagia, não fazia nada, só ficava sentado. E toda vez que ela ia falar com ele chorava. E aí ela foi e me chamou: olha, mãezinha, o seu filho é muito introspectivo, ele tem dificuldade de brincar com as outras crianças, ele não quer fazer nada, ele se recusa a tudo. Eu vou encaminhar ele para o neuropediatra, porque eu acho que seu filho tem algumas características do autismo. Eu falei: ai, graças a Deus, alguém viu. Alguém viu a mesma coisa que eu tô vendo. Eu falei, não foi só eu, né? É engraçado que tem um amigo meu, Marcos Nogueira, que a primeira vez que eu comentei com ele, eu falei: ó, eu tenho que procurar um neuropediatra. Ele era dono de uma casa de ração lá em Guapi. E eu falei para ele assim: Marcos, a professora do meu filho encaminhou ele para o neuropediatra, porque eu acho que ele é autista. Será? Ah, não sei não. Mas vai. Aí eu fui. E eu saí do médico, cheguei no médico já com todas as informações, porque assim, eu marquei o médico uma semana. Eu sou muito prolixa, tá? Vocês vão ter que fazer vários cortes. Eu cheguei no médico e uma semana antes eu consegui agendar o médico lá na cidade, pelo município. Tinha um neuropediatra muito bom, o Dr. Rafael Angel. Indico ele para todo mundo. Eu marquei o médico, mas eu passei uma semana lendo. Eu tenho hiperfoco em ler. Né? Foi estudar. Google ou foi... Googlei tudo que você tinha. pode imaginar. Eu vou pro Google, mas eu vou pro Google procurar artigos científicos. Eu vou pro Google procurar, né, veracidade. Eu não vou pro Google acreditar em qualquer coisa, porque tem gente, pelo amor de Deus, não acredita em qualquer coisa que vocês leem. E eu passei uma semana lendo. Eu falei: não, meu filho é autista. Todas as características do meu filho tinha: hiperfoco, ecolalia da fala, que era o que era mais gritante nele, era ecolalia da fala. Ele estava muito agressivo, ele não tinha noção espacial nenhuma. Onde ele andava, ele se batia nas coisas, ele corria, derrubando tudo. Ele não tinha uma brincadeira funcional, ele não sabia brincar com brinquedo como outras crianças. Ele não olhava nos olhos de todo mundo, ele sempre olhou nos meus olhos, mas ele não olhava nos olhos de qualquer pessoa. Ele tinha muitas dificuldades, muitas características. Só que eu era mãe de primeira viagem, solo, então eu não tinha essa visão do autismo, né? Ah, Raiane, você conhecia o autismo antes? Sim, eu conheci algumas pessoas que tinham filhos autistas, mas eu não convivia com aquelas crianças ao ponto de perceber as características no meu filho. Então, meu filho demorou muito para ser diagnosticado, foi com 4 anos e 11 meses. Quando eu entrei no consultório, eu já sabia que eu ia sair de lá com um laudo do meu filho. De autismo. E quando eu saí, o doutor foi muito atencioso, me explicou o que era autismo. Na época, eu fiquei até na dúvida sobre o autismo e síndrome de Asperger, né? Que todo mundo quando você quando você começa a suspeitar de autismo, você já fala: ai, não, mas é síndrome de Asperger. Acho que aquilo afeta menos o nosso ego de pai e mãe, de que o nosso filho é autista. E eu também tive isso. Eu achava que meu filho era... aceitação. A dificuldade de aceitação. Eu falava: não, mas se meu filho for, ele é síndrome de Asperger. E aí o doutor Rafael me explicou, muito bem explicado: não existe mais síndrome de Asperger. Síndrome de Asperger era o que hoje é o nível de suporte 1 autismo, e graças a Deus eu saí de lá com laudo, chorando, né? Foi a única vez... clara, né? Pelo menos. Aliviada. A única vez que eu me permiti chorar, eu falo que eu tive um dia de luto. Eu saí de lá chorando, na minha bicicletinha elétrica na época, pensando: o que vai ser do meu filho? Porque quando a gente tem um filho, a gente planeja a vida dele, né? Apesar de isso ser um absurdo, Sim. A gente não pode planejar a vida do outro. Mas pai e mãe planeja a vida do meu filho. Meu filho vai fazer isso com tantos anos, meu filho vai estudar em tal escola. Meu sonho era levar meu filho para estudar no Pedro II. Você conhece o Colégio Pedro II, no Rio? Então, meu filho é de lá, né? Nasceu lá. Então, meu sonho era que meu filho estudasse no Pedro II, porque era uma escola federal de ponta, e eu saí daquele consultório com laudo médico na mão, chorando, porque todos os meus planos para o futuro do meu filho tinham morrido. Eu vou chorar. Fica à vontade, relaxa. Mas eu me permiti chorar somente um dia. Depois de lá, eu falei: chega, agora a gente vai do luto para a luta. E fui marcar. Eu precisava marcar terapia ocupacional, que eu nem sabia o que era terapia ocupacional. Pra você ter noção. Se perguntar hoje, para a maioria das mães
que acabaram de pegar o laudo, ninguém sabe o que é terapia Sim. ocupacional. É muito estranho. A maioria das terapias, né? É. Você vê fisioterapia, você sabe o que é. Exatamente. Agora, o restante, psicomotricidade, nossa senhora, TO... Você não tem perdido. noção. É. E aí eu comecei a procurar as terapias e não tinha. E aí eu, graças a Deus, sou muito engajada, tenho muito conhecimento no meio político. E aí eu procurei, na época, Marlon, irmão da prefeita na cidade, falei, Marlon, por que não tem essas terapias? E ele falou, a dificuldade de contratação é muito grande. Eu falei, mas tem que contratar. Não, a gente vai resolver. E aí eu não aguentava mais esperar a ajuização. E, graças a Deus, depois de ajuização, conseguimos contratar os profissionais que eram necessários. E aí eu comecei a lutar com outras mães do município, não foi eu sozinha, óbvio. Tem a Juliana do Te Ama, a gente se juntou com a Juliana, com mais algumas outras mães, e pedimos uma reunião com a prefeitura para apresentar para a prefeita que eu acredito que até aquele momento ela não tinha tanta consciência do que era. da grande demanda. Nossa. Porque uma coisa é o que ela sabe pelo que a equipe dela passa. Né? Outra coisa é ver a realidade de perto. E eu acho que ela começou a ver a realidade de perto quando a gente procurou de fato, falou, não, essa aqui é a demanda real. E aí a gente marcou uma primeira reunião, fizemos uma reunião com a prefeita, apresentamos todas as demandas, não tinha alguns profissionais na rede, e ela começou a contratar, e a gente começou uma luta muito grande no município, mas a demanda era muito maior do que a gente imaginava, né? E aí eu era presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, da Criança e do Adolescente, da OAB. E eu comecei a fazer palestras, seminários na OAB, né? Pedi meu presidente, falei, preciso trazer palestrante, preciso trazer um advogado especialista em direito da pessoa com deficiência, um especialista em direito do autista. E aí a gente começou aí eu comecei a entrar no ciclo de pessoas que entendem da causa. E você, quanto mais começa a estudar, mais você conhece pessoas, né? E aí, numa conversa com um amigo, eu falei, cara, eu quero criar uma associação na minha cidade para lutar pelo direito da pessoa com deficiência e autista. Eu não queria criar só uma associação para lutar por direito dos autistas, porque quando eu descobri o autismo no meu filho, eu descobri também outras demandas. Eu descobri que tem muita criança com síndrome de Down, tem muita criança com paralisia cerebral, tem criança com síndrome de Rett, tem outras deficiências que você não tem noção, que você não vivia aquela realidade. E aí, esse meu amigo falou para mim, não, Dr. Caio, maravilhoso, um profissional especialista em direito dos autistas, muito bom, e ele falou, Rayane, eu vou te ajudar a montar a associação, mas você tem que reunir equipe. E aí, eu conversando com outro amigo, que é o Neno, é um advogado lá de Magé também, ele falou, cara, em vez de você abrir uma associação do nada, porque é muito difícil, por que você não leva uma PAI para Guapi? Aí eu falei, uma PAI não é fácil assim de abrir. Aí ele, cara, conversa com Márcia. Márcia era presidente, eu acho que agora ela está como vice-presidente da federação. Falou, leva uma PAI para Guapimirim, conversa com a Marcinha. Eu falei, tá bom. Só que eu não conversei com a Marcinha. E aí eu falo que Deus, ele sabe o caminho que a gente tem que trilhar, né? Eu falo que a PAI ela foi construída com a gente colocando o pé e Deus colocando no chão depois. Eu só colocava o pé e Deus ia colocando no chão. Eu ia colocando o pé e Deus ia colocando no chão. Eu fui convidada por uma amiga que é mãe de autista também para ir num evento no Palácio Guanabara, no Rio. E eu não queria ir nesse evento. E aí ela falou assim, Rayane, vem, vamos, vai ser legal. E eu falei que não iria. De repente eu acordei 5 horas da manhã no dia do evento, eu tinha que sair de casa às 6. Acordei sem sono. Eu falei, já que eu acordei, vou. Eu arrumei e fui para o evento. Só. Quando cheguei no evento, uma das palestrantes do evento era a coordenadora pedagógica da Federação das APAES. E aí, ela falando da história do trabalho da APAE, eu me apaixonei. Eu falei, cara, agora é a hora. Peguei o nome dela, que eu quero, né? Comecei a seguir ela no Instagram. E aí, fui para casa. E Deus já trabalhando aquilo no meu coração, né? Eu fui para casa. E quando cheguei em casa, à noite, mandei uma mensagem para ela. Oi, Gerlane, tudo bom? Meu nome é Rayane, eu moro em Guapimirim, sou advogada, eu estive no evento hoje. E eu queria saber de você se a gente pode marcar uma reunião, porque eu queria ver a possibilidade de trazer uma PAI para Guapimirim. Ela, menina, eu passei aí ontem, e eu passei na porta da cidade, olhei e pensei, por que Guapimirim ainda não tem uma PAI? Caraca!
E aí já agendamos a reunião para a semana seguinte. E aí eu comecei a movimentar as mães. Eu preciso de mães, eu preciso de mães, eu preciso de mães. E aí fui para a internet ler o Estatuto da PAI, fui descobrir quantas pessoas precisavam para fundar a associação, enfim. Fui para a reunião. Tem número de pessoas, né? Quantas pessoas o quê? Tem número de pessoas mínimas para poder... Tem. No total, se eu não me engano, são 18 membros na diretoria, porque tem a diretoria executiva, conselho fiscal e conselho administrativo. Você tem que ter 5 em um conselho, 4 no outro, 3. Eu não me recordo certo. Eu sei que na diretoria executiva são 8 pessoas. Então, você tem que ter um número, né? Aquele mínimo para conseguir fundar. E tem que ter quórum, né, na Assembleia Geral. É bem burocrático. Mas essa burocracia a gente conseguiu fazer em 2 meses ou 3 no máximo. Acho que foi 3 de julho, agosto, setembro. 3 meses. Em 3 meses a gente fundou a PAI. E a gente não tinha dinheiro, tá? A gente não tinha dinheiro. Aí eu fui para a reunião e descobri que para fundar a PAI eu tinha que ter um imóvel. E para ter um imóvel precisava de dinheiro. Sim. E a gente não tinha dinheiro. O que a gente começou a fazer? E aí? Vender feijoada. Começamos a modelo? Começamos a pedir. Legal. Conversei com o secretário na época de agricultura. Falei, poxa, como é que eu faço para fazer o cadastro, para conseguir uma barraca? A gente quer fundar uma associação. Não, vai lá, faz o cadastro. Conseguimos começar a vender feijoada na feira. E graças a Deus tivemos muito engajamento, muita gente ajudando. Conseguimos arrecadar o dinheiro para os aluguéis, para o pagamento da papelada, porque só de cartório você paga mais de R$1.000 para a fundação. Tivemos, graças a Deus, muito apoio da prefeitura na época. Tivemos muito apoio de muita gente que nem da cidade de Guapimirim é. Meu amigo Leandro Rodrigues, de Magé, Zé Augusto Nalim, que é de Magé. Bastante gente que... Graças a Deus eu falo, eu sou uma pessoa conhecida... Sou polêmica pra caramba. Por isso que você está aqui. Sou muito polêmica, mas eu sou uma pessoa muito conhecida. E as pessoas que me conhecem de verdade sabem que eu não vou brincar com essas coisas, né? Sim. E graças a Deus a gente teve muita ajuda e conseguimos fundar a PAI. E aí a gente teve outro choque. Quando a gente fez o pré-cadastro, a gente descobriu que a demanda era muito maior do que a gente pensava. Muito maior. A nossa PAI foi... Lembra mais ou menos a estimativa que vocês pensavam e que chegou? No pré-cadastro a gente teve 259, se eu não me engano, pré-cadastros. E hoje a gente tem 119 assistidos, efetivamente, dentro da PAI Guapimirim. Teve alguns que já saíram, alguns que... porque assim, sai e já entra... outros, né? Uma fila de espera, no caso. Tem uma fila quilométrica. Mas eu acho que tem em todo o Brasil. Você sabe quantos neuropediatras existem a nível Brasil? É isso que eu ia falar contigo. Porque quando você falou naquela parte que vocês começaram a procurar profissionais porque não tinha profissionais, o Marlon falou que não conseguia encontrar profissionais, justamente acredito que foi naquela época, além de pandemia, né, que começou a florar, e tinha uma demanda, entre aspas, normal, de neuropediatra, por exemplo. E quando veio esse boom, a galera não tinha como formar tanta gente assim da noite pro dia, né? Chuta quantos neuropediatras tem no Brasil. Brasil? A nível Brasil. Pô. Sei lá, 500. Menos. Menos? 400... A última vez que eu soube, né, que foi na Expoteia, conversando com o meu amigo Cacá e o professor João, 447 autistas, neuropediatras a nível Brasil. Isso quer dizer, e a maior parte deles estão em São Paulo, mais de 150. Isso quer dizer que cerca de 5% da população brasileira tem acesso a neuropediatra. Porque a gente tem mais de 5 mil municípios no Brasil, né? Então, assim, as cidades que têm um neuropediatra, elas são privilegiadas, principalmente se for no SUS. Eu falo hoje que, assim, hoje eu tenho uma visão que eu não tinha antes. Não porque hoje eu trabalho na política, eu sou assessora do Júlio, deputado Júlio Rocha, que é vice-presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência. E muita gente confunde as coisas assim, ela agora defende uma pauta diferente porque ela é assessora do deputado. Não, eu tenho uma visão diferente porque hoje eu vejo a realidade de outra forma. Tá lá dentro, né? Eu estudei muito também, não é só porque eu tô lá dentro, porque eu estudo muito. Eu vou para congresso, eu leio artigo científico, eu fico muito transtornada quando eu vejo...
Quando eu vejo artigos na internet de foi descoberto uma nova possibilidade do motivo do autismo. Aí você vai ler aquilo ali, são pesquisas que não são pesquisas científicas, são padrões que alguém está fazendo aquelas análises. Análise não é pesquisa, né? Pesquisa tem que ser randomizada e a maioria não é. Eu fico muito triste, porque eu falo que é um desserviço que se faz para a sociedade, né? Sim, até porque quando uma mãe está entrando nesse universo do autismo, ela fica meio que perdida e ela meio que vai acreditar em tudo, porque ela não sabe de nada. Então, como é que vai ser, né, se ela aprende errado? Prejudicial para o filho dela. Então, é meio complicado mesmo. Exatamente. E aí, hoje eu tenho uma visão bem diferente. Eu comecei a fazer pesquisa de quantos profissionais existem a nível Brasil. E você descobre que você não tem terapeuta ocupacional suficiente. Você não tem fisioterapeuta especialista suficiente. Porque uma coisa é você ser fisioterapeuta. Outra coisa é você ter especialização para trabalhar com autista. Especialização para trabalhar com síndrome de Down, porque o síndrome de Down, a criança com síndrome de Down, ela tem uma hipotomia muito mais severa, e ela tem que ter um profissional para trabalhar especificamente aquilo. Lá na PAI a gente tem uma fisioterapeuta especialista, ela trabalha exclusivamente com síndrome de Down. E eu vou te falar, a evolução das crianças é outra. É notório, né? Notório. Tem criança que chegou na PAI, a PAI tem de atendimento, a gente tem 1 ano e 7 meses de fundação. Porque a gente fundou em 30 de novembro de 2022, o CNPJ saiu em 30 de janeiro de 2023. A gente começou a atender mais ou menos em julho ou agosto, porque a gente ainda teve um tempo, primeiro, para descansar, porque a gente fez tudo muito rápido. Segundo, para organizar, né? Conseguir arrecadar, porque a gente arrecadou tudo, a gente começou do zero. A gente pediu doação de material, a gente conseguiu fazer uma parceria com o judiciário, que é para receber a NPP. Então, a maioria dos nossos materiais de limpeza, de uso, de móveis, de mobília, de material de terapia, tudo a gente consegue através da NPP. Que é um acordo do judiciário com a pessoa que cometeu o delito, e aí, ao invés de a pessoa pagar pelo crime, ela paga uma cesta básica, na verdade, que compra o material que a instituição precisa. Graças a Deus, hoje a gente se mantém de material com a NPP. Eu sou muito grata ao judiciário por isso, doutor Rafael, porque acho que sem essa parceria com o judiciário, a gente não conseguiria estar funcionando do jeito que a gente está funcionando hoje. A gente tem muita parceria, sabe? A gente tem empresas que nos ajudam, a gente tem pessoas que compram as nossas rifas periodicamente, enfim. É porque montar... Não, porque montar um espaço, né, incluso, que tenha o necessário para as crianças com autismo, com síndrome de Down, enfim, os materiais terapêuticos são caros, não são... baratos. Não encontra numa loja de 99. Então, realmente, vocês conseguirem dessa forma que vocês conseguiram, com certeza teve muita batalha, né? Muito suor. Muito suor e luta disso aí. Eu imagino. E eu falo assim, hoje lá no município de Guapimirim, eu não sei qual é a realidade de Teresópolis, tá? O que eu tenho de relato de mães de Teresópolis é assustador. Na cidade, as crianças autistas são atendidas no CAPS. Né? Então, assim, para mim isso é muito assustador. Trabalhar autismo, e eu bati muito nessa tecla, não só em Guapi, mas como Magé, em todo lugar que eu vou, eu bato muito nessa tecla. Autismo se trabalha, se trata com habilitação e reabilitação. Não se pode falar em autismo só em saúde mental. O autista é uma deficiência mental. Primeiro que o autismo não é uma deficiência, né? É uma condição humana. E aí a gente tem que fazer terapias para desenvolver, estimular as habilidades daquela pessoa? Sim, mas com habilitação e reabilitação. Então, não adianta você pegar o autista e jogar ele no CAPS. Você tem que dar as terapias necessárias e baseadas em ciência, que é a aba. Tem umas 18 linhas de tratamento baseado em evidência científica, né? E constância, né? Que a gente sabe que no CAPS é complicado. Constância. Né? De 15 em 15, de mês em mês, não adianta muita coisa. Para não falar nada. Exatamente. Eu falo que você finge que me dá e eu finge que recebo. É placebo. É exatamente isso. É placebo. Tratamento em CAPS para autista é placebo. Eu finjo que estou fazendo. Né? E eu falo para o meu filho. O meu filho, ele começou as terapias dele numa clínica particular. Eu não vi evolução nenhuma nele.
E depois que eu troquei de clínica, graças a meu filho é outra criança. Você vê o meu filho hoje e fala assim, nem parece a mesma pessoa. Você chegava na minha casa, meu filho, eu lembro um episódio que o meu chefe, o deputado, chegou na minha casa, entrou 5 minutos, só para me entregar um documento, 5 minutos. O Leonardo jogou tudo que você pode imaginar em cima dele. Ele jogou os 2 capacetes em cima dele, só acho que ele é goleiro, né? Que ele foi goleiro a vida toda. Jogou capacete, tudo que ele via pela frente ele ia jogando, porque ele não tinha noção. Hoje, se você entrar na minha casa, ele vai te dar a mão, vai te chamar, senta aqui, vamos brincar. Hoje ele é uma criança funcional, porque ele não era nada funcional. Agora, como é que é importante a informação, né? Porque, por exemplo, como você falou no começo você ficava meio perdido, você não sabia nem que eram as terapias que eram necessárias. Nada. A partir do momento que você começou a conviver no ciclo, onde tem pessoas que, né, são profissionais qualificados realmente para aquilo, você começa a meio que peneirar também os profissionais que você vai colocar seu filho. Sim. Né? E aí você consegue ver realmente a diferença entre um e o outro, porque é igual um neuro. Você chega lá e fala, vou consultar eu preciso de um neuropediatra. Aí você vai no neuro, aí você pergunta, ele atende criança? Ele não é neuropediatra, ele é neuro, mas atende criança. Pô, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é porque mexe né, estudou o cérebro humano que ele vai entender exatamente daquilo que a gente está precisando naquele momento. E assim, o neuropediatra, ele aprende, né, ele estuda especificamente aquelas questões da infância. Sim. Né, do desenvolvimento da criança desde a infância. Senão não tinha neuropediatra, era só neuro. Exatamente. Caraca. Exatamente. É exatamente isso. Vamos falar de direito, né? Porque acho que eu vim pra falar de direito, não falei de direito. Eu falo que eu sou prolixa, ninguém acredita. Eu tô vendo. Mas é uma característica do TDAH, sabe, né? Que pode ser também, né? Não só TDAH. Eu tô fazendo... Tá investigando, você falou, né? Eu tô fazendo minha investigação... Tá tudo molhado. Relaxa, tranquilo. Desculpa. Eu tô fazendo minha investigação com a doutora Flávia, ela é de Santa Catarina. Tô fazendo online os testes da avaliação neuropsicológica, porque a minha neurologista me solicitou isso já tem mais de um ano. Eu nunca encontrava um neuropediatra, um neuropsicólogo, de verdade. Já passou por esse fase. Um neuropsicólogo de verdade, que aplica testes, que faz... Eu até tentei com uma que ficou o tempo inteiro invalidando tudo que eu falava, ela invalidava. Até sugerir assim, mas você está querendo pegar diagnóstico com essa idade para quê? Para conseguir benefício? Olha... Aí eu soltou a Rayane barraqueira diante de mim. Eu falei, então, graças a Deus eu não preciso. As pessoas não procuram diagnóstico para nada disso. Elas procuram para elas se entenderem, principalmente um diagnóstico psicológico. Sim. Elas querem um diagnóstico, mesmo que seja tardio, para elas entenderem todo o contexto da sua vida. Por que você era uma pessoa estranha. Eu imagino o alívio que deve ser. Exatamente. Sim, não que eu queira ser, né? Não, mas sim. Eu tenho diagnóstico de TDAH desde a minha adolescência. Tomo remédio, tá? De TDAH, se eu não tomar remédio, não funciona. Tem dia que eu tô com a ressaca, porque eu tô sem remédio vários dias. Mas eu tô, sim, fazendo a minha avaliação. Eu espero que não seja. Vamos pra parte de lei. Fala um pouco, então, sobre os direitos dos autistas, dos pais, né? Sobre os benefícios que a gente sabe, por exemplo, que tem, se não me engano, até quem acompanha um autista para uma viagem, avião, se não me engano, é 80% de desconto para a pessoa que vai acompanhar. Tem também a questão da pensão lá do governo também, né? Então, vou já te cortar. Não é uma pensão do governo. Eu esqueci o nome, na verdade. BPC, Benefício de Prestação Continuada. Era benefício, foi mal, desculpa. O benefício de prestação continuada, ele não é para qualquer pessoa, né? Existe um critério dentro do benefício do BPC, que é o BPC que ele vem pela Lei Orgânica de Assistência Social. Para qualquer pessoa ou não é para qualquer autista, vamos dizer assim? Eu vou explicar o não vai é chegar para lá. qualquer pessoa. Eu sou prolixa. Tá. Ele não é para eu sou direto demais.
Eu não... Na verdade, o TDAH, ele é prolixo para falar, mas ele não tem paciência para ouvir. Ih, Eu sou assim. Já tá me jogando TDAH aqui. Não, quem sou eu para diagnosticar alguém? Sacanagem. O BPC, ele é um benefício de prestação continuada, ele vem pelo LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Existem uns critérios. Quem tem direito ao BPC? Um idoso, né, com maior de 65 anos, que não contribuiu para a Previdência Social, não trabalhou a vida toda e não tem condições de se sustentar, nem tem condições da família o auxiliar, tá? E esse benefício também é para pessoas com deficiência e autistas, porque a lei, né, de proteção de direitos autistas, que é a Lei Berenice Piana, nossa pioneira do autismo no Brasil, ela diz que, para todos os efeitos legais, o autismo é considerado uma deficiência. Ah, Raiane, o autismo é uma deficiência? Não. Somente para efeito legal. Ou seja, todos os direitos que a pessoa com deficiência tem, o autista tem, inclusive o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada. Ah, mas qual pessoa com deficiência tem direito ao BPC? Pessoas que vivem em extrema vulnerabilidade social. O que é isso? A pessoa tem que ter uma renda per capita de R$300. Essa renda per capita significa o quê? Eu tenho na minha família 4 pessoas. Uma delas é pessoa com deficiência. Só temos uma renda na família de um salário mínimo. Eu vou pegar aquele um salário mínimo, eu vou dividir pela quantidade de pessoas da família, e se a divisão der R$300 por pessoa, eu tenho direito ao benefício. Existem outras questões. Ah, eu tenho um salário de R$3.000, mas na minha família tem 4 pessoas e a renda ultrapassa aqueles R$300. Mas eu tenho aluguel, eu tenho uma medicação caríssima que eu pago porque não tenho acesso pelo governo. Eu pago todas as terapias do meu filho porque não tenho acesso pelo SUS. No SUS não tem, no SUS da minha cidade. Então, judicialmente, porque quando você der entrada no INSS, vai negar. Você vai ter que ajuizar a ação junto com um advogado ou com a Defensoria Pública da União, não é Defensoria Pública Estadual, tá? Porque aí é contra o INSS. Você consegue tentar judicialmente acesso ao BPC. Então tem esse meio. Existe esse meio, tá? Mas vamos ter coerência, porque tem muita gente que acha que é para todo mundo. Entendi. E eu sou defensora dos menos favorecidos. E eu bato sempre na tecla, vamos ter consciência. Eu não preciso do BPC. Por que eu vou pedir o BPC? Quando você que não precisa pede e consegue, você está tirando o direito de uma pessoa que realmente precisa. E é muita gente. Sabe? É muita. Você vê, assim, pessoas que vivem extrema vulnerabilidade social que não têm acesso a nada. Né? E imagine essa família com uma criança autista, ou uma criança com outro tipo de deficiência. Sabe? Então, é isso. O BPC existe, ele não é uma aposentadoria. Ah, doutora, eu quero aposentar o meu filho. Mas seu filho já trabalhou? Eu pergunto. Mas seu filho já trabalhou? Então, não é aposentadoria, é um benefício. Tem validade esse benefício, por exemplo? Não é que ele tenha validade. Você tem que renovar ele sempre. Você tem que fazer umas prestações de contas, né? Você tem que fazer uma atualização, né? O termo correto é esse. Você tem que fazer a atualização do fugiu o nome. Aquele do cadastro único. Muito obrigada. Tem que fazer atualização no cadastro único. Você tem que manter a criança, né, com tratamento. Você tem que manter carteira de vacinação em dia. A criança tem que estar na escola. Tem que estar tudo bonitinho. Eu já vi gente perder o BPC porque a criança não levava a criança para a escola. Entendi. Tem situações assim específicas. E o INSS hoje, ele está fazendo um corte, né? Fez um corte recentemente. Muita gente perdeu o benefício e eles estão funilando, né? Tá funilando para quem realmente precisa. É porque a demanda é muito grande, né? E a demanda é muito grande e a gente está no Brasil, né? Brasil. Brasil é o Brasil brasileiro. Tem muita gente que não precisa que pede, então complica. Além do BPC, a gente tem outros direitos. Eu queria falar assim dos básicos, que eu considero os mais importantes. Por favor. Tá? Primeiro, existe uma polêmica muito grande, e eu sou a pessoa da polêmica, sobre o profissional de apoio escolar ou mediador escolar. Ah, Raiane, o que é profissional de apoio escolar e o que é um mediador escolar? Né? Na verdade, profissional especializado. Eu sempre usei muito mediador escolar para as pessoas entenderem que é diferente de profissional de apoio escolar.
É porque é a linguagem que a pessoa, né, no dia a dia. Mas existem dois profissionais aí. Existe o mediador, que é o profissional especializado, tá? Aquele professor, né, ou psicopedagogo, ou que o médico indicar no laudo. E existe o profissional de apoio escolar. Um é da lei do autista, que é o profissional especializado. O outro profissional de apoio escolar é da Lei Brasileira de Inclusão. O profissional de apoio escolar é para toda pessoa com deficiência que necessita dele. O mediador, que é o profissional especializado, o acompanhante especializado, ele só tem na lei do autista, ele não tem na Lei Brasileira de Inclusão. E ele, teoricamente, teria que ter alguma formação Específica. Mas aí é que vem a questão. Vou fazer um hashtag aqui, homologa Camilo, né? Porque até hoje não foi regulamentado a nível federal. Então, os municípios meio que batem cabeça nisso, porque não existe uma regulamentação a nível federal. Existe lá na Lei Brasileira de Inclusão, existe lá na Lei de Proteção dos Direitos Autistas. Ele fala que você tem que fazer isso, mas não te dá mês para fazer isso. Toda lei é assim, né? Tá? A lei, primeiro se cria a lei e depois se regulamenta como aquilo ali vai ser colocado em prática. Por exemplo, CIPTEA. Carteira de Identificação da Pessoa com Autismo, né? No transtorno do espectro autista. A CIPTEA, ela é uma lei federal que tem que ser regulamentada pelos municípios, pelos estados. Como vai fazer isso? Como vai fazer isso? Quem vai definir é a regulamentação, a nível municipal e estadual. Aí o município tem que criar sua regulamentação, o governo do estado tem que criar sua regulamentação. Por isso que muitos municípios e muitos estados ainda não têm a CIPTEA. Existe a lei da CIPTEA, mas não foi regulamentado. Entendi. E acontece a mesma coisa com a questão do profissional de apoio escolar e o profissional especializado, o acompanhante especializado. Por quê? O profissional de apoio escolar que está lá na Lei Brasileira de Inclusão, o que ele faz? Ah, Raiane, mas o meu filho tem um profissional de apoio escolar na escola. O profissional de apoio escolar é para acompanhar a criança na escola, de auxiliar na atividade da vida diária. A criança que não consegue ir ao banheiro sozinha, a criança que não consegue se alimentar sozinha, a criança que precisa de suporte da vida diária. Dentro da escola. Esse é o trabalho do profissional de apoio escolar. O acompanhante especializado, e normalmente no laudo vem dizendo que tem que ser psicopedagogo ou professor, ou especializado em psicologia, depende da característica da criança. Porque na realidade não rola, né? Mas enfim. Então, o Guapi tem, tá? Mas não vou falar nada, não. Guapi tem. Guapi tem porque o meu filho teve. Meu filho foi acho que uma das primeiras crianças que teve mediador escolar. Na rede pública, na época. Guapi, 98% dos autistas, eu vou botar 98% porque eu não tenho certeza que é 100%, eu não posso errar. Mas 98% das crianças autistas dentro do município tem um profissional de apoio escolar. E das crianças com deficiência também. A gente tem enfermeira como profissional de apoio escolar, técnico de enfermagem, e a maioria dos profissionais de apoio escolar não tem realmente formação especializada. Mas aí é que eu te falo. É da Lei Brasileira de Inclusão. Não, eu entendi por que agora não tem. Ele tem fala que regulamentar. Fala que tem, mas te dá um mês para a pessoa poder ser o que a lei está obrigando que... E aí eu vejo muita mãe questionando assim. Sim, porque a gente lê que está na lei, vamos cobrar isso. Está na lei, eu vou cobrar. Tá bom, mas cadê? Não houve a regulamentação. Vamos lá, Ministério da Educação, vamos homologar essa regulamentação, porque não tem. Tá? Começa os cursos, né? Existe uma orientação, que é o Parecer 50, que é essa que está todo mundo fazendo na hashtag homologa Camilo, que dá essas diretrizes de como tem que ser. Inclusive, dá acesso ao assistente terapêutico nas escolas, né? Porque que normalmente os laudos médicos pedem, além do acompanhante especializado, o assistente terapêutico, que é o plano de saúde, no caso, que normalmente paga. Isso está lá no parecer. E até hoje não foi homologado, já tem uns meses aí aguardando o Camilo homologar. Não quero ser polêmica com política, mas, né? E tem essa diferenciação. E aí eu vou falar uma opinião pessoal, não tem nada a ver com a lei, tá? Raiane, você acha que é prudente todo autista ter acompanhante especializado ou profissional de apoio escolar? Minha experiência diz que não. Sim. O meu filho... Perdido grau. Quando eu peguei o lado dele, eu sou a brigona, né? A polêmica. Meu filho vai ter o profissional. Eu briguei. Falei que eu queria o mediador. Falei, não, meu filho não vai ter
acompanhante, meu filho vai ter mediador. O mínimo que eu quero é um profissional que tenha formação de professores. E ele tinha. Graças a Deus, a mediadora dele era pedagoga. Também, se não tivesse. Não, eu, graças a Deus, consegui sem brigar. Sem brigar, né? Sem brigar. É. Falando desse jeito aí, carinhoso, meu filho. Nego lá no prefeito Mas falou, vamos olha, evitar, vamos o jeito evitar. que eu falo é o meu jeito. Eu tô sendo educada. Você que tá interpretando de outra forma. E depois que ele ficou bastante tempo com ela, eu troquei ele de escola. Quando eu mudei ele de escola, ele foi pro Verdinho esse ano, eu pedi para não ter. A escola até, ele tem uma acompanhante na sala, uma profissional na sala, que auxilia ele, os outros 2 autistas. Tem 3 autistas na sala do meu filho. Caramba. Ele auxilia as 3 crianças. Ela auxilia as 3 crianças. Na parte pedagógica. Na parte pedagógica. E eu acho ótimo, tá? Eu não acho necessário, eu acho desnecessário ter 3 profissionais dentro de uma sala de aula, além da professora, exclusivamente para uma criança. Por que eu não acho? Primeiro que a criança fica dependente daquela pessoa. O meu filho, ele era dependente da mediadora dele, dependente. Ele só andava grudado com ela. Era o grude o dia inteiro. E eu acho que tira um pouco, não que ela queira tirar a autonomia, tá? Ela era uma excelente profissional. Sim, ela tá fazendo o papel dela. Mas eu acho que ele fica acomodado e ele perdia a autonomia dele. Por exemplo, em casa ele comia sozinho. Na escola ele só queria comer se ela desse na boca. Entendeu? Então, assim, a criança, ela precisa ter essa autonomia e a gente tem que ter essa consciência. O problema é que a gente, pai, né, a gente coloca nossos filhos dentro de um vidrinho que é proteger do mundo. E a gente esquece que o nosso filho autista vai crescer e que a gente não vai durar para sempre. Então, eu tenho que dar suportes mínimos para ele ser autônomo. Então, eu vi que depois que eu troquei de escola e ele não tem uma pessoa exclusiva ali com ele, grudada nele o tempo inteiro, fazendo tudo, o meu filho socializa muito mais com os colegas da sala. O meu filho consegue ser criança. Antes ele ficava grudado nela o tempo inteiro. Não que ele não fosse criança, mas ele era muito dependente dela. Eu acho que depende também muito do grau do autismo também, né? Nível de suporte do autismo. No nível de suporte, exato. Nível 3 normalmente realmente precisa um pouquinho. Né? Eu tenho um que é nível 3 e tem coisas que a gente percebe também que é preguiça dele, né? Ele tá em qual série? Ele tá no creche 2, vai para tá na creche 1, tá na creche 1. E a gente percebe que tem algumas coisinhas, como o comer, né? Às vezes a gente vê que é preguiça. É o que você falou, do teu filho queria na boca, né? O Igor parece que ele tem, às vezes, preguiça de pegar, que ele já vai com a boca aberta. Porque é um erro, eu assumo isso aí, um erro meu, né? De tipo, acordou, vou lá, faço a banana amassada dele, e para ser mais rápido para mim, eu dou na boca. Esse é o erro da maioria dos pais. Porque ter que ir para creche, por ter que ir para o trabalho, então, tipo, mais rápido para mim. Hoje em dia eu estou começando a ter essa percepção, essa visão de que eu estou fazendo errado. Entende? Você faz psicoeducação? Hã? Você faz psicoeducação? Eu não faço nada, isso aqui está sendo uma escola para mim. Não está entendendo? Eu acho importante, eu aprendi, tenho aprendido, né? Porque acho que é uma constante aprendizagem. Com psicoeducação, como eu tenho que lidar com meu filho. Eu não sou essa supermãe, não sigo aquelas regras, não, ao contrário. Eu, às vezes, deixo ele fazer as coisas por preguiça de brigar. Eu sou muito relapso em algumas situações, porque a gente fica cansado. É muito cansativo. Tela, por exemplo, é isso também. A gente é muito cansativo. Então, é que a gente acaba fazendo para não ter estresse. Então, vem cá que eu vou botar. Não é nem para não ter estresse, é para não pirar mesmo. Mas a psicoeducação nos ajuda a trabalhar isso, porque a gente precisa dar autonomia. É cansativo pra gente, mas daqui a 2, 3 anos você vai ver os louros disso, que seu filho vai ser uma criança sabia autônoma. que isso existia, sabia? O quê? Psicoeducação? Fazia ideia, tô sabendo isso agora. Eu faço na clínica que meu filho faz terapia. Caraca, depois tu me fala mais sobre isso aí. Na verdade, é uma psicóloga que ela trabalha exclusivamente com os pais, como lidar com os filhos. Ela vai orientando o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Isso é importante pra caramba, cara, Muito porque importante. os pais sofrem, às vezes, sem necessidade. Às vezes a gente sofre por falta de conhecimento. A maioria por falta de conhecimento, na verdade. Eu vou te falar, a gente tem 2 viés de pais, né? Tem os pais
que não entendem nada e que estão levando o filho para terapia porque se acham na obrigação de levar o filho para terapia, mas não estudam aquilo ali, não entendem, não veem a evolução do filho porque não entendem o que é aquela evolução. E existem os pais que se aprofundam tanto naquilo ali que acham que podem se tornar terapeuta dos filhos. O meu filho, eu não consigo me tornar terapeuta dele mesmo, porque tudo que ele faz da terapia, ele não faz comigo. Ele é o oposto. Ele faz terapia alimentar. Ele tinha muita seletividade alimentar, não comia nada verde, por exemplo. Na terapia alimentar, ele come tudo. Ele faz as receitas com a tia. Comigo, ele não come nada. Então, assim, é difícil, é difícil. Sobre direito, vamos voltar. Isso, voltamos, porque... Se a gente não para. Que história a gente tem, filho, então fala. Além da questão da inclusão, né? Porque a inclusão é um direito. Escola particular, pode negar a matrícula de autista porque já tem outro autista na sala? O que você acha? Eu acho que não. As escolas vêm com o discurso Mas é o que acontece. As escolas normalmente particulares vêm com aquele discurso de infelizmente eu não tenho mais vaga para autista porque já cedeu a minha cota, não existe cota. A cota dela não querer gastar dinheiro para outro profissional, isso sim. Se as 30 crianças forem autistas, você vai ter que atender as 30 crianças. É isso aí, entendeu? Então não existe. Se você tentou matricular o seu filho numa escola e essa foi a resposta que você teve, pode ajuizar ação, porque isso é crime. Crime. Não tem outra palavra para definir. Rayane, mas a escola realmente está com a sobrecarga de autista. Quando ela faz o orçamento para o ano seguinte dela, ela tem que ter uma previsibilidade. Por isso que existe a pré-matrícula. Eu fiz a pré-matrícula, sei que na minha quantidade de alunos do ano que vem, eu vou ter 20% de pessoas com deficiência que vão precisar de um apoio, um suporte maior. Essa previsibilidade tem que entrar no orçamento e ser dividido para todos. Eu não tenho que pagar taxa a mais porque o meu filho é autista e precisa da profissional de apoio ou da acompanhante. É na mensalidade geral da... A mensalidade geral. A mensalidade que você paga é a mesma mensalidade que todos os outros profissionais pagam. Tá? Os outros pais. Além desses dois direitos. Vale Social, tem muitos, né? Eu vou tentar resumir. Vale Social, que é o cartão de gratuidade para transporte público. Tem o Vale Social, que é a nível estadual. Tem o municipal, que é o gratuidade municipal. Eu não sei como é que funciona aqui em Teresópolis. E no Rio de Janeiro, no município do Rio, é super fácil de dar entrada. Você leva o laudo com a cópia da documentação e sai praticamente rápido. É na Rio Card, né? Você consegue, além do ônibus, no trem, metrô, no Rio também, com muita facilidade. Tem das barcas. Existe o transporte a nível federal, gratuidade. Caramba! Interestadual. Você dá entrada pelo GovBR, na Agência Nacional de Transporte Terrestre. Você dá entrada pelo sistema mesmo. Depois eu até te mando o link se você quiser. E você consegue tirar o cartão de gratuidade. Tem um desconto de... me manda o link mesmo que eu boto até na descrição do vídeo. Tem o desconto para acompanhante de pessoa com deficiência ou autista, né, em viagens de avião. Rayane, ele vai de graça e eu ganho desconto? Não. Você vai pagar a passagem dele, um valor integral, vai entrar em contato com a empresa, aí você tem que ver de acordo com cada empresa como é que funciona esse contato. Acho que a maioria é por e-mail. Vai solicitar o desconto, eles vão te emitir e enviar a forma de pagamento e você tem um desconto de cerca de 80%. É até 80%. Tá. Não 80% é o máximo. Não significa que você vai... 80% para todo mundo, tá? Cada uma tem suas regras, mas normalmente é 80%. Entendi. Tá? E a qualquer pessoa, não é só para pessoa que em vulnerabilidade, não. É para qualquer pessoa com deficiência. Isso aí. Se a companhia aérea negar ou te enrolar, né? Porque eu já escutei várias... Mas tem que pedir com muita antecedência, tá? Você comprar a passagem hoje para amanhã... Não, sim. Mas eu já tive relatos tipo de pessoas que compraram com 4, 5 meses uma passagem para viajar com o filho para São Paulo, por exemplo, né? E manda e-mail, aí eles pedem a documentação, aí depois passou 2 meses, eles repetem, até passar a data do evento que ele queria levar o filho dele lá em São Paulo. Aí é ajuização. Aí é realmente processo.
É processo. Não tem jeito. Eu não gosto muito de ir para o processo, não, porque eu sou advogada que eu detesto litígio. Mas Mas se não tiver se não jeito... tiver jeito, se não tiver outra alternativa, tu vai para o litígio. Entendi. Mas eu tô tentando lembrar as leis, porque assim, confesso pra você que eu tô cansada. São 8 horas da noite, né? Então... Lembra alguma aí que você acha importante? Terapia. Boa. Plano de saúde, né? Ai, Plano de saúde. Pronto. É plano de saúde. Que a gente teve aí uma leva, né? Um de período cancelamentos unilaterais. de cancelamento e todo mundo desesperado. Eu não posso te dar muitos detalhes porque eu sou assessora do Júlio, o Júlio é o relator da CPI dos planos de saúde, né? Mas o que eu posso te falar como experiência pessoal e de relato de clientes, né, de plano de saúde, é o seguinte. Plano de saúde, como que eram feitos os planos de saúde para criança? E aí é um erro que foi justificado os cancelamentos. A justificativa que para mim não procede, mas que eles usaram como justificativa para cancelamento. Quando você faz um plano de saúde só para criança, você tem a opção de fazer o individual. Mas quando você faz o contrato, quem que é o responsável legal daquele contrato? São os pais. Deveria. Mas os contratos eram feitos no CPF da criança. Agora buguei. Porque Então, contrato feito no CPF da criança. Vem o boleto no nome da criança, tudo no nome da criança. E criança, civilmente, ela é responsável? Entendi. Mas quando você, por exemplo, vai abrir o boleto para poder pagar, você tem que botar o teu CPF, do responsável. Mas o CPF não vem, não. Vem o seu. Vem da criança. Para eu logar, por exemplo, Se você no plano fez de saúde, só eu tenho da que fazer pela criança. Se você fez o seu mais a criança, beleza, tá no seu CPF. Mas antigamente, por exemplo, do meu filho, o primeiro plano de saúde que eu fiz do meu filho, ele tinha 12 meses de vida, 2 dias de vida. Eu fiz o individual. Eu fiz o plano dele, fiz a perícia, porque na época precisava fazer a perícia, era um plano individual, não era coletivo por adesão. CPF dele, contrato no nome dele, tudo no nome dele. Eu pagava, mas era o nome dele. Tá, mas isso não é um erro do plano? Que eles usaram como justificativa. Por que eles usaram como justificativa? Aí depois eu cancelei esse plano porque o individual ele tem um aumento muito maior do que os outros, né? Eu cancelei e fiz o coletivo por adesão de estudante. Meu filho já era estudante. Fiz pelaquela União Federação Brasileira de Estudantes. E aí o coletivo por adesão é assim, uma empresa ou uma associação, por exemplo, de estudantes. No caso das crianças, estudantes. A associação de estudantes vende um pacote para um grupo de estudantes. Quem estava como responsável legal dos contratos eram as crianças. Ponto. Não era o adulto, eram as crianças. A empresa, eu vou dar um exemplo. Não é bom ficar falando o nome das empresas, né? A empresa X? A operadora de plano de saúde X, não, vou falar U. Bem sugestivo. A empresa de... Fala o resto, pô. É que eu tenho que falar, né? Porque cancelaram do meu filho. E, assim, eu fico muito indignada com as justificativas. A U lá, operadora de plano de saúde, me enviou um e-mail dizendo... na verdade, quem enviou o e-mail foi a administradora do plano coletivo, né? Porque é a administradora que vende o plano da operadora. Olá, fomos informados pela U que ela cancelou a parceria com a Federação dos Estudantes. Desta forma, o plano de saúde do seu filho está cancelado. É isso. Do nada, tem que aceitar. Tem que aceitar. Aí, quando as pessoas começaram a juizar a ação, a justificativa deles lá para o judiciário era assim, não... Eu não cancelei o plano de saúde dessa criança com deficiência. Eu cancelei o meu contrato com a associação. Eu cancelei o meu contrato com a administradora de plano de saúde. Se alguém é responsável aqui, é a administradora, que tem que dar outro plano de saúde para essa criança. O meu contrato não é com a criança, o meu contrato é com a administradora. Aí fica esse Mas jogo no final de das porra. contas, quem perdeu o plano foi as crianças. Entendeu? Então, assim, houve uma alta demanda. Por quê? É a minha opinião, tá? É o vai que cola. Eu crio jurisprudência. A UU vai lá, cancela 50 contratos, 50 planos de saúde, um grupo, né? Um contrato coletivo por adesão, tem uns que tem 50, outros tem 10 vidas, ou tem contrato que tem 3 vidas só. Acho que o mínimo é 5.
ele vai lá e cancela aquele contrato. Vamos ver se as mães vão ajuizar a ação. Aí uma boa parte é ajuização, outra não ajuiza. Eu, por exemplo, não ajuizei. Sou muito cansada para ir pro litígio. Por incrível que pareça. Não tem estrutura emocional para isso. É muito cansativo para mim. Já tem muita demanda, né? E aí, aquelas mães que entram, eles tentam reverter judicialmente. Quando eles conseguem, porque eles conseguiram reverter muitos, tá? Muito juiz disse que era legal o cancelamento. Que isso, gente. Jogando a responsabilidade para a administradora resolver como que ia fazer para manter aquela criança com plano de saúde. Eles fizeram o quê? Criaram jurisprudência. E aí, quando um grupo, um plano de saúde conseguiu, um monte de plano começou a cancelar. Foi tudo atrás, né? Todos os grupos da AU, que são cooperativas, todas as cooperativas começaram. A Friburgo, a Rio, a Macaé, começaram demanda, assim, ó, vum. E aí a gente começou a receber. Lá no gabinete do deputado, a gente recebe denúncia de mães. E a gente começou a receber uma alta demanda. E foi em cadeia, assim, de julho do ano passado a março desse ano, abril, foi um boom. E a gente ficou extasiado com as informações. E aí teve uma audiência pública ano passado, onde foi convidado alguns planos de saúde. A maioria não apareceu. E o Júlio ficou muito indignado quando ele soube que, assim, no meio, quase no final da audiência pública, ele descobriu que as representantes dos planos de saúde sequer compareceram. Aí ele falou, a gente convida, não comparece, então a gente vai abrir uma CPI e a gente vai convocar. Ele foi o primeiro deputado a falar sobre CPI, tá? De todos que estavam na mesa. E aí, logo depois, foi solicitado pelo presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, foi solicitada a abertura da CPI, precisa de um quórum, né? Os deputados precisam assinar para abrir. Graças a Deus abriram a CPI, está em andamento. Eu não posso falar muito sobre a CPI por conta do porque está em andamento, então. Porque está em andamento. Mas o que eu posso te adiantar graças a Deus, o Júlio é muito engajado na causa. Ele é o relator da CPI. E a nossa intenção, eu falo como gabinete, né? Não é caça às bruxas. A nossa intenção é resolver. Raine, como que vai resolver isso? Primeiro, a ANS tem que fazer uma regulamentação decente de coletivo por adesão. Porque as regulamentações da ANS são muito escorregadias. Eu posso fazer dessa forma aqui que não está tudo bem. Né? Eu acho que a gente tem que ter leis mais rigorosas a nível federal, porque os planos de saúde são saúde suplementar. O que é suplementar? É suplemento ao SUS. Você imagina, todas essas pessoas que tinham plano de saúde foram cancelados e não conseguem fazer outro plano de saúde. Impossível. Não dá. Porque agora nem vendem mais. Agora só vendem coletivo por adesão com coparticipação. Em todas as sozinho terapias. Não tem mais. Não tem. Não pega mais criança sozinho. E você não faz mais de criança sozinho. Você só faz de criança com adulto. Coletivo por adesão com coparticipação, mesmo tendo adulto. Eles tiveram, eu te mostrar, você cai para trás. Eles cancelaram o plano do meu filho numa semana. Na semana seguinte, eles mandaram uma proposta. Uma proposta. O plano eu pagava 670. Depois me enviaram uma proposta sem coparticipação. Me enviaram uma proposta para pagar 1.078, se não me engano, com coparticipação. Além dos 1.078, tem que pagar coparticipação em todas as terapias. Então, assim, é muito absurdo, né? Então, assim, o que a gente acredita é que precisa ter uma legislação a nível federal, porque, né, isso depende do federal, para que isso se feche. Porque você imagina essa demanda aí de 10, 20, eu estou falando a nível estadual, tá? 10, 20, 30 mil pessoas sem plano de saúde, porque foi cancelado unilateralmente. Foi muita gente. Muita gente. Muita gente. Indo pro SUS, pô. A gente já não tem suporte, a gente não tem profissional para contratar. Porque no final das contas, quem sofre são as crianças. Quem está fazendo tratamento. Tem criança, eu vou te falar, tem mãe que dá dó. Eu choro. Tem mãe que me liga para falar que a filha está entubada porque por conta do cancelamento a criança não tem terapia respiratória, pô. Lá na clínica que meus filhos fazem, cansei de ver, tipo, essa aqui é a última terapia do meu filho porque a partir de amanhã o plano cancelou, não vou poder mais vir aqui. E visivelmente ele precisava, sabe? E cancelar aquilo no meio, porra, cara, até arrepia aqui, dá vontade de... Você imagina a minha indignação de mãe, eu acompanhando aquilo.
De vez em quando eu tenho que sair para respirar, porque é difícil. Porque a gente muito acaba se difícil. colocando um lugar do outro, Sim, cara. né? A Imagina gente se fosse vive com a aquilo gente, né? A gente vive aquilo ali. Aconteceu comigo, Aconteceu né? com você. Graças a Deus não aconteceu Eu comigo, mas consegui- eu eu fiquei no consegui fazer cagaço outro. danado. Seu plano é qual? Assim. Não aconteceu porque teve... Porque Deus não quis. Deus é bom o tempo todo. Porque Deus não quis, irmão. Deus é bom o tempo todo. Amém, amém. Mas a gente tem que fazer uma legislação mais eficaz a nível federal, para isso funcionar. Hoje a gente não tem, e é fato, não existe quantidade de profissionais necessárias para atender toda a demanda do Brasil. Não existe. A nível Brasil não existe. Entendeu? Na clínica que seu filho faz terapia, tem terapeuta ocupacional para todo mundo? Para todo mundo, não. Até porque a terapeuta ocupacional, ela nem é daqui do Rio. Ela vem de fora. Ela é de Minas. Não tem. Não existe. Tem os dias específicos, aí tem a agenda, né? E você sabe que terapeuta ocupacional, para trabalhar com o autismo especificamente, tem que ter integração sensorial de Aires, né? Uhum. Para trabalhar a parte sensorial da criança. Então, é um curso caríssimo. Não é qualquer pessoa que Não é qualquer pessoa que atende. Então, assim... Já não tem TO. Não tem como... Já não tem TO e com integração sensorial de Aires, aí... Complicado demais. Entendeu? Então, assim, eu falo que existe... É um tema muito difícil de lidar para você entender. Porque tem gente que se acha... Eu falo que... vão me brigar comigo porque eu vou xingar um palavrão agora. Eu tenho um termo que eu uso para as pessoas, que eu falo que é humilde conhecedor da porra toda. Tem gente que se acha humilde conhecedor da porra toda, mas não estuda aquilo ali, não vive aquela realidade. Porque uma coisa é você... É estudioso de headline, vê as manchetes, né? E pensa que sabe. E dá opinião sobre, mas não estudou mas o assunto. Vai estudar aquilo ali a fundo, vai entender o processamento daquilo ali. Então, assim, hoje, a gente tem muita lei, tá? Boa, mas precisa ser colocada em prática. A nível estadual, a gente tem muita lei boa. A gente conseguiu colocar o laudo definitivo, né? Inclusive é uma lei do Júlio. A gente tem... Júlio, em 1 ano e meio, teve mais de 40 projetos de lei. A gente entrou com mais de 40 projetos de lei na pauta da pessoa com deficiência, muitos no caso de autismo. A gente já tem mais 6 leis aprovadas, né, dentro desse 1 ano e meio. Leis importantes, como a CPTEA digital, que é a carteira de identidade diferenciada do Detran digital, que antes não existia digital, só existia aquela que vem junto com a carteira. Agora pode ter a digital. Nem eu sabia. Núcleo de atendimento para altas habilidades, é uma lei dele que saiu recentemente. A atualização da lei estadual de proteção do direito dos autistas, que inclui o laudo permanente, porque você sabia que você tem que ficar atualizando o laudo? Sim. Já não tem neuropediatra. Você ainda tem que ficar correndo atrás para poder renovar o laudo. R$500 a consulta do neuropediatra, que não vai mudar. Isso que eu ia falar, não tem como regredir. Ele é autista, vai ser até o fim da vida. Então como é que tem que renovar a merda do laudo, cara? Eu não entendo. Desculpa a palavra, mas não consigo entender, não. Eu tive que falar porque o termo era aquele, então não tinha como eu não falar palavrão. É humilde conhecedor da porra toda. Pessoa que acha que sabe de tudo, mas não estuda aquilo ali que vive. Tem muitas leis, eu acho que o caminho é conscientização. Isso aqui, meu amigo, você está de parabéns. Vocês estão de parabéns. Você e Felipe estão de muito parabéns. Eu falo para as pessoas que... Quando eu peguei o diagnóstico do meu filho, tinha uma pessoa que convivia com meu filho. E ela me chamou no privado uma vez que eu postei um vídeo do meu filho tendo crise, porque as pessoas nunca tinham visto meu filho tendo uma crise. Quem me conhece e convive comigo via meus braços todos machucados, porque meu filho tinha crise de machucar. E essa pessoa me manda uma mensagem assim no privado do Instagram: para de expor o seu filho. A vontade que eu tinha de xingar, né? VT, não sei. Mas eu só ignorei. E aí depois eu respondi presencialmente para ela: sabe por que eu exponho meu filho? Que você acha que é expor? Eu não acho que isso é expor. Expor é quando ele está passando por uma situação de vexame. Sim. E aquilo ali não é vexame, aquilo ali é a vida dele, a realidade dele. É a realidade. Ele ter uma crise não é vexatório. É a realidade da vida. É o dia a dia. Sabe por que eu exponho meu filho? Porque o meu filho teve diagnóstico com 4 anos e 11 meses. Sabe qual é a idade ideal para a criança ter o diagnóstico? Com menos de 2 anos. Se alguém tivesse exposto o filho na minha rede social, como eu exponho meu filho,
talvez eu conseguisse o diagnóstico do meu filho antes. Você Teria se imagina... atentado, né? Observado melhor. Existe podas neurais, né? Sim. E aí meu filho perdeu um monte de poda importante, porque ele só foi ser tratado com 5 anos. Então, assim, quem dera eu tivesse pessoas como a Rayane, como a Juliana, como a Priscila, na minha rede social antes do diagnóstico do meu filho. Que aí eu conseguiria entender que não, peraí, realmente tem alguma coisa ali no meu filho, errada. Errada não, né? Alguma coisa diferente. Tido como normal, né? Então, assim, isso aqui que vocês estão fazendo é de suma importância. Eu acho que conscientizar a sociedade, não só... Porque é muito fácil você falar de autismo para a família de autista. É muito fácil você falar síndrome de Down para a família da criança com síndrome de Down. Vai falar de autismo, de inclusão, de acessibilidade para quem não vive essa realidade. Porque o nosso... eu estava conversando com você no começo, né? A nossa sociedade, ela é neurodiversa. Eu sou diferente de você. O seu DNA é diferente, sua cor dos olhos é diferente, sua forma de pensar é diferente da minha. Nós somos todos diferentes. Quando vem com aqueles termos de seu filho é especial, eu pergunto, mas por que o seu não é? Porque o meu filho é especial para mim. Eu acredito que o seu também seja especial para você. O seu filho não é especial? Por que tem que usar o termo especial? Sabe? Então, assim, a sociedade ela é neurodiversa. E a gente precisa fazer as pessoas entenderem que tá aí para todo mundo. Sim. Chega. Falei muito. O Felipe deve estar ali dormindo já. Marco tá dormindo. Bom, então é isso, gente. Caraca. É isso. Quantas horas? Né? Pô, ó, já mais de 1 hora já. Mas consegui ajudar? Sim, com certeza. E é isso, galera. Faz corte, pelo amor de Deus, né? Principalmente quando eu gaguejo. Viu? Eu não consigo olhar pra câmera. Eu tô vendo. Mas tá ótimo, tá ótimo. E você que ficou com a gente até agora, obrigado. Tá? Siga a Rayane nas redes sociais dela. Vou deixar também o Instagram dela aqui na descrição. Depois você me passa o link que você falou. Vou te passar os links. Tá? Direitinho, que eu vou botar tudo na descrição do vídeo para que você que não sabia que tinha esse direito, você possa procurar direitinho, porque eu acho que foi bem esclarecedor isso aqui. E, novamente, muito obrigado, cara. Muito obrigado eu vou deixar mesmo. Depois o link, eu vou te encaminhar o link e vou encaminhar os números das leis. Eu vou mandar um PDFzinho para você. Beleza, show. Vou deixar em anexo lá para a galera baixar e poder ler. Beleza? Beleza? Então, galera, obrigado. Até mais. Tchau, tchau. O prazer foi Até meu. mais.